Aqui é o Marcos Ferreira e você está em mais uma videoaula de ZBrush, lá do site tutoriais3dmax.com.br. Para a aula de hoje nós vamos modelar um mascotezinho, um personagem, um pássaro cartoon. Vamos iniciar então aqui com o nosso ZBrush, pressionando a tecla vírgula. Já sabemos que o vírgula ele fecha e abre aqui o Lightbox. Podemos clicar aqui então, ou simplesmente pressionar o vírgula. Depois nós vamos criar uma Sphere 3D, que está aqui, Sphere 3D. Clique, segure e arraste. Temos então o Sphere 3D. Apertamos o T ou clicamos aqui em Edit. Posteriormente, Shift P. Temos o chão então, Floor. E depois P, Perspective. Isso me ajuda. Talvez vocês não queiram trabalhar assim, mas eu gosto de trabalhar assim. Ok, vou posicionar aqui da melhor forma possível, lembrando que a barra de espaço nos auxilia com o Scale. E apertando a barra de espaço, o menu de contexto vai aparecer onde meu cursor estiver, ou seja, o cursor está aqui em cima, aparece aqui, o cursor está aqui embaixo, aparece aqui. Então eu aperto e um dos botões aqui é o Scale, posso escalar, mover para lá, para cá, rotacionar, enfim. Scroll também, ó. Esse aqui eu não uso muito não. Ok, então deu uma escalada. Polyframe aqui também, ó, por aqui ou pelo atalho, enfim. Bom, temos então a esfera, precisamos converter em Make Polymesh 3D. Fizemos o Polymesh 3D em Geometry, nós temos a opção de dividir. Clicamos uma vez aqui, ó, nós temos, vamos apertar aqui o Polyframe, Shift F. Podemos colocar aqui a baixa divisão, podemos clicar aqui também no Higher. E podemos dividir mais vezes, por exemplo, 4, olha só, ficou bem dividido. Nós podemos abaixar clicando aqui. Então já é um ótimo começo para começar a fazer o que nós iremos fazer. Vou desabilitar o Polyframe, afastar aqui um pouco o zoom no Scale, me certificar de que eu estou vendo de frente e eu vou usar o Symmetry, apertando X. Como é que eu sei que eu estou de frente ou não? Olha só, a simetria, deixa eu tentar dar um zoom aqui para explicar melhor. Vocês podem ver a simetria aqui, ó. Tem um pontinho vermelho de cada lado. Se eu pegar um Move, por exemplo, e alterar alguma coisa, eu estou alterando os dois lados, então eu sei que eu estou de frente. Se eu estiver de lado, por exemplo, perceba que o desenho do Polyframe ele já é diferente. Aqui eu tenho um centro. Se eu estiver de lado, eu não tenho mais o centro. E aí o que acontece? Eu vou ter que alterar a simetria. Então, por exemplo, eu puxo aqui, ó, ela vai puxando lá do outro lado. Estão vendo? Então eu tenho que me certificar de que eu estou de frente. Isso é muito importante. Então estou de frente, olha só, eu vejo os dois pontinhos e aí tudo funciona assim. Então vamos começar a alterar o nosso mesh. Primeira coisa, eu vou dar uma suavizada geral, então eu vou aumentar o tamanho do brush. Vou apertar Shift. Uma suavizada geral assim, com simetria mesmo. Legal. Feito isso, eu vou começar a deformar aqui assim. Vou mostrar uma coisa que pode ser bastante interessante. Nós viremos aqui então o Transform. Aqui nós temos o Symmetry. Por padrão está aqui no X. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Vou marcar todos eles, olha só o que acontece. Eu puxo vários de uma vez. Não é isso exatamente que eu quero, então eu vou fazer o seguinte, Transform. O Transform eu posso colocar ele para facilitar a minha vida aqui, por exemplo. Divider, eu abri ele, então vem aqui em Transform. Clico, seguro e arrasto, jogo ele aqui. E aí fica mais fácil de eu pegar a simetria a hora que eu quiser. Então, por exemplo, eu marquei aqui, ó. E tá em cima e embaixo, não é o que eu quero. Então eu vou deixar aqui X, Z e M. Olha só o que ele está fazendo. Estão vendo? Ele está puxando vários lugares da parte de baixo, 4 de uma única vez. Então isso pode facilitar o nosso trabalho. Dá Ctrl Z para desfazer até voltar mais ou menos ao que era. Então vou deixar X, Z e o Mirror habilitado. Eu vou mexer na intensidade, apertando barra de espaço. Vou tirar um pouco da intensidade do Z. Não muito. E eu vou puxando assim para baixo, olha só. Deixo aqui de lado, por exemplo, ó. Então eu tenho esse tipo de
de possibilidade da simetria e tudo fica mais ou menos parecido. Vou dar uma suavizada no corpinho. Legal, então aqui eu já tenho uma base, já algo para se começar. Já tenho uma espécie da cabeça e do corpo. Olha só, analisa em volta. Aqui, por exemplo, posso colocar mais para dentro, mais para fora, para melhorar a forma, né? Depois eu vou trabalhando mais. Mas aqui já é um bom começo. Feito isso, eu posso colocar aqui no Higher da divisão. Posso dar uma polida também de leve, puxando aqui assim. E agora eu vou alterar, vou desmarcar o Z. Eu quero só 2, não quero mais um monte de coisas na simetria. Vou segurar o Ctrl para fazer uma máscara aqui. Daqui eu vou puxar as pernas. Então olha só, pinto uma máscara. Pronto, já é um ótimo ponto de partida para puxar as pernas. Posso desabilitar a qualquer momento o Floor, Shift P, caso esteja me atrapalhando. Posso ver aqui de lado, posso acrescentar mais coisas aqui, o desenho da máscara. Eu posso, inclusive, vir aqui, Higher Resolution. Eu tinha ido até 4, né? Foi o máximo que eu dei, olha só. E aí fica mais fácil de se enxergar a forma. Se eu quiser retirar, é com Alt. Então é Ctrl Alt e eu removo partes da máscara. Posso fazer assim, por exemplo, olha só, barra de espaço. Esse Focal Shift, deixo ele o mínimo possível e eu venho tirando a máscara. Ele fica mais rente. Opa, não quero tirar, fiz errado aqui. Pronto. Ok, acho que aqui vai ser bom. Ctrl I, ele inverte. Eu tenho aqui o Move, pego o Move, aumento o tamanho, Draw Size. Focal Shift, agora eu volto aqui mais ou menos o que era. 0. E aí daqui eu puxo as pernas, olha só. A intensidade está baixa, vou desfazer. Vou aumentar aqui bastante a intensidade para que eu puxe aqui meio que de uma vez, olha só. Então venho puxando aqui assim. Posso puxar aqui para trás um pouco. Deixar mais gordinho. Aqui já é um bom ponto de partida. Ctrl, faço a máscara fora e eu tenho essa forma. Posso segurar o Shift, diminuir o tamanho do Draw Size. Focar o Shift 0, Draw Size diminuo. Dou uma polidinha aqui em volta. Bem de leve. Ainda com a ferramenta Move. Abaixo a intensidade um pouco, aumento o tamanho do Draw Size. Melhora aqui a forma. Vou polindo, melhorando a forma e polindo. Olha só, eu vou tendo esse resultado aí. Legal. Então isso aqui já é um bom ponto de partida. Aqui está estranho, eu vou usar aqui o Brush Inflate. Vou pegar qualquer um, mas que eu não utilizo muito, por exemplo esse. Clico. Aperto I, Inflate. Posso dar uma inflada aqui de leve, olha só. Então eu vou inflando. Posso dar uma polida também, enfim. Tentar deixar mais arredondadinho. Shift P, quero ver o floor, barra de espaço. Rotate. Vou puxar as asas, né? Disse a vocês que era um pássaro. Então aqui eu vou fazer uma máscara. Eu vou diminuir o tamanho do Draw Size. Seguro o Ctrl para Mask. E a máscara eu vou puxar mais ou menos assim. Ó. Importante estar com a simetria. Ok, está com a simetria. Seguro o Ctrl e faço um desenho aqui, assim,
Lembrando que não precisa ser exato, perfeito. Isso não é importante nesse caso. Legal, fiz a máscara. Se por acaso eu quiser uma máscara mais marcada, eu já mostrei isso em outras aulas, mas é bom puxar, fazer um gancho para essa aula aqui. Eu tenho aqui ao lado o menu Masking. Cadê? Skin. Masking aqui. E aí eu tenho algumas possibilidades que vão me ajudar. Por exemplo, Sharpen Mask. Percebam que a máscara fica mais definida. Eu também tenho Blur Masking, caso eu queira. Olha só, posso borrar aqui ou deixar mais definido, se for o que eu quero. Vou deixar aqui mais definido. Confiro os dois lados para ver se estão realmente marcados. Olha só, bem mais fácil de se puxar aqui a asa. Ctrl I para inverter a máscara. Aumento o tamanho do Move. Pego o Move primeiro, né? Barra de espaço. E preparo-me para puxar. Então eu vou puxando aqui. Não se preocupa muito se está deformando, porque depois eu vou fazer algo que eu já expliquei em outras videoaulas, mas que a gente vai fazer um gancho também e puxar para essa videoaula. Eu gosto de trabalhar assim, né? Então faço alguns drops, explico algumas coisas, depois eu volto, falo, olha, lembra que a gente já fez isso em outras aulas? Então funciona desta forma assim. Puxa bastante aqui. Percebam que a geometria está ficando bem ferradinha, né? E isso realmente não é uma coisa boa. Mesmo que eu venha aqui e dou uma polida, olha só, eu tenho uma divisão razoável, só que chega uma hora que já não é mais interessante, não fica bom. Realmente não está bom, não está me agradando. Provavelmente não estará agradando a vocês também. E nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o tal gancho que eu falei, que nós aprendemos na aula anterior. A gente vai converter esse mesh em Dynamesh. Para isso, né, já expliquei em outras aulas que é o Dynamesh. Então viremos aqui em Geometry, temos aqui Dynamesh, temos a quantidade de resolução que nós queremos, 128 pode ser, e vou clicar aqui em Dynamesh. Yes. Shift F. Ele marcou 128. E aí eu vou dar uma alisada bem de leve em alguma parte e vou arrastar fora. Vou dar um Dynamesh aqui de novo. Agora pegou. Então está bem dividido. E aí eu tenho que dar uma polida geral. Vou diminuir aqui um pouco a intensidade. E à medida que eu passo, ó, percebam as asas. Já não tem mais aquele problema que nós tínhamos antes. De estar toda distorcida, toda ferrada. Então a gente pode agora, dando um formato melhor, sem se preocupar se vai deformar ou não a geometria. Sempre lembrando que é importante estar no Symmetry, nesse caso. Olha só, a gente vai puxando aqui as asas, deixando elas com esse formato. Deixar um pouco mais gordinho assim. Aqui eu puxo mais para cima. Então realmente é mais artístico, né? A gente não se preocupa muito com a ferramenta em si, mas se preocupa com a forma. Pode diminuir o tamanho aqui se estiver afetando outras partes. Também a paciência é importante. Aqui, fazendo o tutorial, geralmente eu tenho menos tempo. Então, eu quero realmente mostrar o resultado. Mas vocês podem trabalhar com um tempo bem maior. Então, eu vou dando uma polida aqui também. Para melhorar a forma, uma polida geral. Aqui ficou com umas patas aqui, as coxas. Opa. Hora da pausa, não vou fazer a pausa. Vou continuar com a aula. As coxas estão um pouco musculosas aí. Ok, seguindo a vida. Se esse tutorial começar a ficar muito grande, eu vou quebrar em mais de uma parte, para
facilitar entendimentos, ok? Depois eu puxo aqui a parte de trás dele, tem um volumezinho melhor. Então olha só, eu estou puxando e polindo ao mesmo tempo. Por enquanto estou trabalhando só com Brush Move, não estou usando nada além do Move, ok? Eu trabalho melhor essa pontinha aqui, posso dar uma inflada, né, como eu mostrei inflate. Legal, vou fazer um Move ao contrário aqui. Não, Move não, vou pegar aqui um Clay Buildup, por exemplo. Diminuo o tamanho, vou cavar um pouco aqui. Focar o Shift 0, ou próximo a 0. E aqui eu vou segurar o Alt. Vou cavar um pouco aqui assim. E aqui também. E aqui também. Parece que está estragando, né? Mas na real não tá, porque a gente vai amaciar isso depois. É só para afundar um pouco aqui. Olha só. Aumento aqui agora. E aí eu venho passando, ele suaviza. Eu tenho esse efeito aí. Então eu posso afundar, suavizar. Afundar, suavizar. É a mesma coisa. Pronto. Depois dá uma suavizada geral assim. E ele vai ficando com formato. Aqui também ó, dá para dar uma afundadinha bem de leve. Só para marcar aqui mais um pouco. Aqui eu vou usar o Move. Vou trocar aqui. Aumentar um pouco o Draw Size. Quero mover um pouco assim, porque é uma espécie de volume aqui assim atrás. Como se fosse um bumbumzinho. E daqui eu vou puxar o rabicó dele. Quero ter mais massa para fazer isso. Não quero deixar muito humanoide, então não vou puxar muito não, tá? Acho que assim tá bom. Vai ficar com um bumbum humano, não é o que eu quero. Bom, vou vir aqui de costas, vou fazer uma máscara aqui. Ok, aqui do lado, ó, Masking. Vou dar um Sharpen. Opa, cliquei aqui no Divider. Então é aqui Masking, 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 Masking. Tá aqui, na minha cara. Sharpen Mask. Ctrl I. Move, aumenta o tamanho do Move. E vamos puxar. Vamos abrir aqui assim. Vou vir de lado, puxar um pouco para cima. Então vou ter que refazer aqui a geometria. Por quê? Porque eu puxei ali e tem que arrumar o mesh agora do Dynamesh. Então eu tiro aqui primeiro, dou uma polida em qualquer lugar e refaço o Dynamesh. Pronto. Eu vou polindo. E aí eu posso mover. E além de mover, posso definir o formato dele. Não estou trabalhando com nenhuma referência, tá? Estou fazendo bem freestyle aqui. Referências são importantes, claro que são, eu sei disso. Mas aqui a minha preocupação realmente não é ter a referência. Depois eu vou fazer outras coisas com referência. Eu quero realmente mostrar para vocês como construir a forma de uma maneira bem simples também. Que vocês possam entender o funcionamento e depois, trabalhando com referências, vocês possam fazer coisas bem legais. Então o rabo tá assim, tá um pouco grande. A gente pode fazer maior, menor, enfim. Vendo de lado aqui, quero puxar um pouco a cabeça para frente. Então eu vou mover assim, para ter um pouco de volume aqui. Fica mais legal. E aqui tem um cabeção maior. Puxo, vou polindo. Puxo em cima, puxo para trás. Fica mais carismático. Deixa a cabeça meio ovalada assim. E
Uma polida. Estou fazendo um pouco rápido aqui, mas se vocês sentirem dificuldade, vocês podem fazer no tempo de vocês, ok? Sem pressa, com cuidado, trabalhando certinho o tamanho dos brushes aí, para ficar com uma forma realmente bem bacana. Uma polida no geral aqui, olha só, já vai ficando um formatinho bacana. Então uma boa parte do corpo dele já tá feita aí. Essa aula tá ficando grande, realmente eu gosto de quebrar em mais partes, eu vou fazer isso então. Só puxar aqui mais um pouco. Puxar um pouquinho mais para trás assim, dou uma polida no geral. Ok. Eu quero já aproveitar e passar um atalho para vocês para salvar tool. Né? Já mostrei nas primeiras aulas como salvar tool, save as, só que tem um atalho que é o Ctrl Shift T de tool. Ele vai abrir uma janela e falar assim, opa, quer salvar aí? A gente salva. No meu caso aqui eu vou criar uma nova pasta. Vou chamar de pássaro cartoon. Legal. Abro essa pasta pássaro cartoon. Boto pássaro cartoon, traço 1, por exemplo. E aí se eu fechar, depois fica fácil de abrir, ó. Tá até aqui, olha só. Tá, ele vem pra cá. E aí se eu quiser trabalhar um pouco hoje, um pouco amanhã, enfim, eu tenho as possibilidades de voltar, carregar a minha tool aqui no painel e trabalhar mais ela, certinho? Deixando uma forma melhor. Então essa aula já está com mais de 20 minutos. Vou ter que quebrar em mais partes para não ficar uma coisa muito grande, eu realmente não gosto. E na próxima aula nós voltamos, continuamos a fazer aí o nosso pássaro cartoon, ok? Aqui foi o Marcos Ferreira, diretamente do site tutoriais3emax.com.br, com mais uma videoaula de ZBrush. Espero vocês nas próximas, um abraço e tchau!